Agora nós vamos falar sobre ela, a Terça-feira do Arrocha, que mais uma vez tem uma expectativa de grande público. Vai ter? Será que vai cancelar? Até ontem estava mantida, mas qual será a programação de hoje? Você que pretende, olha, terça-feira passada, aquela região da Atalaia virou um inferno, o trânsito parou completamente, né? É importante que você tenha opções para você chegar até a Atalaia, né? E nós vamos aqui, abre aqui o telão, que a nossa repórter Vitória Costa está lá no local, lá no Arraiá do Povo, não é isso, Vitória? Onde acontece a festa, e a primeira pergunta é aquela que a gente deu um plá ontem. Vai ter a festa está confirmada? Boa tarde, bom dia ainda, né? São 11h54, Vitória. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham. Já começo respondendo sua pergunta. Está confirmada, sim, a Terça do Arrocha hoje. Por um momento houve aquela dúvida, Fábio, porque na manhã de hoje, por volta das 11 da manhã, houve aqui uma vistoria realizada por equipes da Defesa Civil que vieram justamente no sentido de garantir a segurança para esse grande público que promete estar aqui hoje, mas foi sim confirmada. É importante a gente já adiantar que foram feitos alguns reparos, isso no sentido de garantir a segurança das pessoas aqui, porque a previsão continua sendo de chuva, de ventos, mas isso não vai impedir a festa hoje. Sobre esse assunto a gente conversa com o superintendente da Defesa Civil aqui do estado de Sergipe, o Queiroz, que já está aqui ao meu lado. E primeiro, bom dia, a gente já começa falando, confirmou. Hoje vai ter Terça do Arrocha, mas foram feitos alguns reparos para garantir a segurança. Quais reparos foram esses? Bom dia, Fábio, bom dia aos telespectadores da TV Atalaia. Sim, a gente tem feito algo desde quando a gente interrompeu os shows aqui do Arraial do Povo, na sexta, sábado e domingo, a gente tem vindo aqui para o Arraial do Povo fazendo as vistorias necessárias para que a gente pudesse aí fazer os reparos importantes para dar continuidade. Estávamos aguardando aí os monitoramentos dos centros de meteorologia do governo do estado, do governo federal, para que a gente pudesse avaliar a velocidade dos ventos, as chuvas que viriam aí cair no nosso estado, mas para conforto do sergipano a gente tem um monitoramento dessas chuvas de fraca a moderada, já nos ajuda, e principalmente a parte do vento, que ele diminuiu bastante, tem uma tendência aí de fraco a moderado. Então saímos aí de uma velocidade de 60 km por hora para 20 a 30 km por hora, que nos dá um conforto necessário para que a gente possa curtir aqui o São João hoje no Arraial do Povo. A gente tem feito a vistoria, 90% está concluída aqui, só pequenos detalhes que precisam ser feitos aqui pela empresa contratada para dar essa efetividade desse serviço, mas tudo nos leva a crer que a gente pode aí curtir o São João no Arraial do Povo aqui na Terça do Arrocha. Eu faço uma lembrança que vai ser o mesmo planejamento do Arrocha anterior, da terça-feira passada, onde a gente vai bloquear a entrada B e só vai ter acesso pela entrada A. Então é importante ressaltar os foliões que a entrada B fechada e a entrada A está aberta. Foi o planejamento de gerenciamento de risco que a gente verificou que deu certo e a gente não precisa mudar esse gerenciamento. E quando a gente fala nessa vistoria de hoje, que reuniu algumas equipes, o que exatamente vocês olharam aqui? Eu vi que foi feita uma vistoria que começou lá na vila, veio para essa parte do camarote, ainda palco. Sim, é toda a estrutura do evento aqui que a gente vem avaliando, não é só foi hoje essa avaliação, uma avaliação das estruturas, tanto dos palcos com arraial, que teve, a gente tem, da outra vez a gente verificou alguns danos causados aí pelos ventos fortes, então a gente veio verificar se esses danos causados foram reparados, e a maioria, mais de 90%, já estão sendo reparados, e até o final da tarde esses danos já foram reparados e reforçados para dar uma segurança à população que vem brincar o São João aqui no Arraial do Povo. A roda gigante foi desinstalada, ela que é uma das principais atrações aqui? Sim, ela, por segurança, ela foi rebaixada, depois ela é instalada de novo para o pessoal aí querer brincar aí a roda gigante no Arraial aqui do Povo.
Muito obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, confirmada a terça do Arrocha hoje. Sobre esse assunto a gente ainda fala também com Gustavo Paixão, ele que é presidente da FUNCAP, está aqui ao meu lado. Primeiro, bom dia. Como a gente vinha falando, confirmada a festa. Essa confirmação foi feita após alguns ajustes feitos aqui para receber o público que ficou 3 dias sem festa, né? Sentiu falta? Sim, exatamente. Na verdade a gente reabre hoje, mas deixando claro que com toda a segurança. Já foi consultado pela Defesa Civil e Queiroz falou agora há pouco, a incidência de ventos e chuvas é de baixa a moderada. A gente sabe que esse período do ano é natural que a gente tenha chuva, a gente não pode deixar de fazer evento por conta de chuva, porque ainda vai chover por vários dias. O que importa é a intensidade e o volume dessa chuva, que é de baixa a moderada, e principalmente dos ventos, que é uma intensidade baixa prevista para hoje. A gente está aqui na orla agora e percebe que não está de fato ventando muito. Então tudo foi reposto ao seu devido lugar, as estruturas todas reerguidas, alguns pequenos detalhes de comunicação visual, que as lonas foram rasgadas, estão sendo recolocadas hoje à tarde. Então tudo certo, hoje à noite a terça do Arrocha, a gente vai ter Raquel dos teclados, Heitor Costa, Devinho Novaes e Silvano Salles, e no palco 360 Alisson Lima. Então segue a programação, a expectativa hoje é grande, acho que a gente teve aí 3 dias de represados, então a população está ansiosa pelo dia de hoje. Então, de fato, a gente só abre com a recomendação da Defesa Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, todos os órgãos, porque a gente sabe que tem segurança para abrir, porque se fosse necessário, o evento seria mais uma vez cancelado, mas não é o caso. Há ainda uma informação sobre o remanejamento das bandas, dos shows que não tiveram sexta, sábado e domingo. Muita gente tem essa curiosidade? Sim, ainda não. Na verdade, isso depende de uma série de fatores, análise jurídica, análise de agenda de todos os artistas, e a gente tem aí 14 atrações para serem remanejadas num período onde já estavam previstas nos outros dias outras atrações. Então é possível que isso aconteça dentro do ciclo junino, em outras oportunidades, Gonzagão talvez, mas nada claramente definido. O fato é que o governo não toma nenhum prejuízo com isso, é força maior, isso está previsto em contrato, 50% que foi pago fica como crédito, e esses artistas podem, inclusive, participar de qualquer outro evento realizado pelo governo do estado, como, por exemplo, o próprio Matheus Fernandes, que veio se apresentar agora de um show cancelado no Verão Sergipe do ano passado, em Canindé, não desse, mas do ano passado. Então, não há prejuízo para o estado, mas, de fato, precisa se pensar com calma, depende de agenda de artista, depende de avaliação jurídica, e, com toda certeza, eles serão reposicionados, mas não necessariamente no Arraial do Povo. Muito obrigada, então, pelas informações. É isso, Fábio. Terça do Arrocha confirmada hoje, a partir das 7 da noite, aqui na Orla da Atalaia. Volto com você. Ok, Vitória, obrigado. Então, para a gente deixar a turma tranquila, a programação de hoje, só para eu confirmar aqui, a programação de hoje, você vê imagens aí do Arraial do Povo, né? A estrutura realmente é muito bacana, muito organizado. E a programação de hoje, viu, Vitória, é a seguinte, olha. Aí é o camarote da acessibilidade, tem o palco, né? Tem uma estrutura bacana. Lá atrás tem um palco 360, que é na passagem de um artista para o outro, porque só tem um palco grande. Então tem uma apresentação ali no palco 360. E hoje, quem vai tocar aí? Raquel e seus teclados. Rapaz, eu lembro de Raquel e seus teclados tocando lá no Parque dos Faróis, no Conjunto Jardim. Garotinho do Tchan, olha ele, falou em Arrocha, tu aparece, né? Raquel e seus teclados, Silvano Salles, que é um grande artista, fechou também já no Parque dos Faróis, fechou lá no João Alves. Heitor Costa é sergipano, né? O Heitor Costa é socorrense. Ele não é sergipano, não nasceu aqui, mas ele é criado aqui em Nossa Senhora do Socorro, estourado no Brasil. E depois, Devinho Novaes, que dispensa comentário, também sergipano. É por isso que eu digo, olha, Sergipe é o país do forró, e esse é um slogan que ninguém vai tirar, mas Sergipe também é o país do Arrocha. E o povo gosta, a gente tem que fazer festa que o povo gosta. E no palco 360 vai estar o Alisson Lima. Então essa é a programação de hoje. E a programação está mantida, tudo pronto. Você que vai um pouquinho mais cedo, vá de ônibus, vá de táxi, vá de Uber, cuidado, né? Mas a gente volta a falar daqui a pouquinho. Vitória, obrigado, querida, pelas informações. Você deixou muita gente tranquila agora com a informação. Hein? Bota aí, vai ter aula daqui a pouco, vai ter aula de Arrocha. Vai ter aula de Arrocha. Olha o professor, vai aparecer na tela aqui. Bota o professor no telão aqui, vai. Bota o professor de Arrocha no telão aí, olha. É porque não era você, é porque não era
pra você. Eu tô com 4 vidas de solteiro, mas... Agora nós vamos voltar à repórter Vitória Costa, ainda falando sobre a terça-feira do Arrocha. Parece que parou de chover agora aí, né, Vitória? Os dois, né? Um de cada lado. Isso mesmo, Fábio. Por aqui parou de chover. Na hora que a gente chegou, estava inclusive chovendo bastante, enquanto a gente acompanhava ali inicialmente a vistoria. Mas agora confirmada a terça do Arrocha, essa informação que muita gente estava aguardando. E assim como na semana passada e em outras edições da terça do Arrocha, tem aquela espera por um grande público. E por isso, claro que é necessária aquela segurança ainda maior. Muita gente comemorando por aqui, viu, Fábio, a terça do Arrocha. E sobre esse assunto a gente conversa com o Tenente Coronel Alisson Cruz, está aqui ao meu lado, porta-voz da Polícia Militar. Mais uma vez a gente precisa falar de toda essa organização de segurança para uma festa que vai ter muito público, né? Pelo menos essa é a expectativa. É uma expectativa muito grande. Nós tivemos aí um final de semana sem festejo, isso já gera uma demanda reprimida e, como toda a terça do Arrocha tem atraído muito público, então essa expectativa é redobrada. Então todos os órgãos de segurança integrados para garantir que essa experiência no dia de hoje seja a mais satisfatória e agradável possível. Então teremos policiamento na arena de shows, na parte interna, teremos policiamento na faixa de areia, policiamento na avenida da orla propriamente dita, nas ruas perpendiculares e paralelas à orla, para que a gente garanta a chegada do forrozeiro aqui à arena de shows do Arraial do Povo com toda a tranquilidade e segurança. É verdade, e claro que o público tem que fazer a sua parte também, chegar cedo, vir também com essa organização. Exatamente, chegar cedo, planejar o seu deslocamento, ver a carona amiga, para que a gente reduza o número de carros circulando, prestar bem atenção ao que pode ou não pode adentrar a arena de shows. Isso já vem sendo avisado com bastante antecedência, então que você se informe e que você venha com toda a sua alegria para que todos juntos possamos celebrar essa grande festa, que é a festa dos festejos juninos. Muito obrigada pelas informações. E como foi falado aqui sobre trânsito, a gente conversa também com o agente de trânsito Diego Souza, da SMTT, que ele vai explicar para a gente mais ou menos como que vai ser o planejamento para uma festa com essa grande expectativa de público. O cuidado precisa ser ainda maior, né? Exatamente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Veja, a SMTT em mais um dia agitado. A gente sabe que hoje é a terça do Arrocha, é um dia que atrai um grande público. Então a SMTT mais uma vez vai estar presente realizando 2 bloqueios aqui na Avenida Santos Dumont, um em frente ao Hotel do Sesc e outro em frente ao Oceanário. Esses bloqueios iniciaram a partir das 19 horas e a previsão é que ele se estenda até as 22 horas. Claro que conforme a demanda, esse bloqueio pode ser desfeito antes ou ele pode ser até estendido. Então a gente sempre reforça quanto à questão do planejamento, conforme o coronel já trouxe aqui. Então, saia mais cedo de casa, se planeje. Quem puder evitar, busque sempre as rotas alternativas. A gente sabe que no momento do evento, a demanda de veículos aqui costuma aumentar bastante. A gente reforça ainda para aqueles que vêm curtir o evento, nós teremos 2 pontos de táxi. Aqui nós teremos um ponto em frente à entrada B. E nós teremos um outro ponto de táxi que será montado em frente ao Hotel Vidan. Então a gente sempre reforça, teremos também o transporte público. Lembrando que nós teremos a Rota do Forró. Além dos corujões, teremos as linhas especiais que atendem aos 6 finais de linha, 3 atendendo aqui a Aracaju, 3 bairros, Bugio, a zona de expansão Mosqueiro e Santa Maria, e a Grande Aracaju também, Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, final de linha do Fernando Collor, final de linha do Eduardo Gomes e final de linha da Barra dos Coqueiros, sempre com esse objetivo de buscar o público que vem curtir o evento aqui e facilitar a chegada até a sua rota final, até as suas residências, para que essa pessoa possa descansar e, claro, se preparar para o dia seguinte. Falando ainda dos ônibus, é inclusive uma recomendação, né, da SMTT, que quem puder vir de ônibus já colabora também. Perfeito. Como eu já trouxe aqui, nós teremos 2 pontos de táxi e nós teremos também um transporte público, a Rota do Forró, além dos corujões. Os corujões eles funcionam a partir das 23h30 e a Rota do Forró, que são as linhas especiais, elas são estendidas aí a partir da meia-noite. Então se planeja, faz a sua programação certinha. Quem vier com o seu veículo, lembre sempre de estacionar no local devido, não estacione nos passeios, nas calçadas, nas portas de garagem. E claro, se beber, não dirija.
Muito obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, Fábio, terça do Arrocha confirmada. Eu vou dar licença aqui da imagem para vocês olharem o que eu falei mais cedo sobre a roda gigante desinstalada. Essa que é uma das atrações aqui favoritas do público. Então essa é uma notícia um pouco triste para quem vem para cá, pelo menos vai ter a festa. E outra informação importante é que nesse fim de semana não houve as festas, a gente já sabia, já informou, mas olha só o que aconteceu durante esse período. Nós temos algumas placas aqui no chão, então realmente havia esse risco e aparentemente foi sim uma boa escolha não ter o evento na sexta, no sábado e no domingo, mas agora retorna hoje com essa grande programação com Raquel dos Teclados, Silvano Salles, Heitor Costa e Devinho Novaes. E você que vai vir, não deixa de comparecer e de chegar cedo, chegando com todas essas orientações que foram passadas pela Polícia Militar. Volto com você, Fábio.